Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês. Mais uma quarta com o bispo, a última quarta com o bispo desse mês de março, onde nós estamos trabalhando reflexões acerca de princípios essenciais para igrejas saudáveis. Como você já sabe, você que pelo menos tem acompanhado aqui todas essas semanas, eu tenho falado baseado num livro que se chama Ninguém Detém Princípios Elementares de Igrejas Saudáveis, do pastor, uma grande bênção para a igreja brasileira, que é o pastor Elias Dantas, que me deu autorização para usar como eu quisesse o livro que ele escreveu e eu li já há alguns anos atrás. Não é um livro tão recente assim. Na primeira semana eu falei sobre a oração como princípio fundamental de igrejas saudáveis, mas não é, eu sempre enfatizo isso aqui, não é aquela oração que eu faço na minha casa, que você faz na sua, pelas minhas coisas, pelos meus negócios, pelas minhas demandas, pelas tuas apreensões. Nós estamos falando aqui sobre oração comunitária, é quando a igreja, quando o grupo, quando o ministério, quando a denominação se reúne para orar junta por um mesmo objetivo, por demandas comuns a todos nós. Isso tem um potencial tremendo. Isso move o mundo espiritual de forma favorável àquela comunidade. E eu tenho chamado todos os membros da quarta região a um tempo de oração específica pela quarta região, pelos seus líderes, pela sua liderança, pelas igrejas locais, todas as quartas-feiras. Já aproveitando uma agenda, um calendário nacional de jejum e oração pela Igreja Metodista Brasileira, eu aproveitei, peguei aí a carona dessa data e também convoquei que nós estejamos orando todas as quartas-feiras juntos por isso. Na segunda semana eu falei sobre a santificação, não como uma ideia também individualizada, mas como a minha santificação pessoal tem um peso significativo quando eu estou unido a outras pessoas. Então, uma igreja que deseja ser saudável, uma igreja que deseja crescer de forma saudável, é uma igreja onde a ênfase da santificação é algo muito importante. Semana passada, na terceira ênfase e princípio de igrejas que crescem de forma saudável, eu falei aqui sobre a palavra de Deus como centro, a pregação da palavra de Deus como norteadora para tudo que a gente faz a igreja. Não pode ter a programação do cachorro-quente na sua igreja se a programação do cachorro-quente não visar a pregação da palavra. Não pode ter a noite da pizza na sua igreja só para entretenimento dos seus membros. A noite da pizza da sua igreja tem que existir com a finalidade de ganhar vidas para Cristo. Não pode ter nenhum culto, nenhuma programação nas nossas igrejas que nós não pensemos de forma muito clara qual é o objetivo dessa programação associada à pregação da palavra de Deus. Se você não conseguir associar a pregação da palavra de Deus a qualquer movimento que você deseje fazer na sua igreja local, eu peço encarecidamente a você que aborte essa ideia, não faça. Deixe para o clube fazer, deixe para a padaria da esquina fazer, deixe para a associação de moradores do bairro fazer, mas como igreja não faça, porque se você não consegue associar ao seu ideal uma ação evangelística, não tem nada a ver com a missão da igreja, porque igrejas saudáveis, igrejas que crescem, são aquelas que conseguem linkar, associar tudo que elas fazem a um desejo maior de pregação da palavra. E hoje eu quero encerrar dizendo que não são apenas essas 4 ênfases que eu apresentei, a última de hoje, que dizem respeito a igrejas saudáveis. São 4 que eu elenquei, que eu entendi nesse primeiro momento serem imprescindíveis para as igrejas da quarta região, para o nosso crescimento saudável. Pode ser que em algum momento mais à frente eu deseje fazer um segundo momento desse, falando sobre outros princípios, mas agora eu entendo que nós precisamos nos unir em oração comunitária, em santificação,
em pregação da palavra e as estratégias para isso, como os grupos pequenos, estratégias de pregação da palavra, e é o que eu vou falar agora para encerrarmos essa série, que é a adoração, que é um culto voltado para a adoração a Deus como marca genuína de igrejas que crescem de forma saudável. Você pode ter certeza de uma coisa: você vai encontrar muitos elementos em igrejas que crescem de forma saudável, mas você nunca vai olhar para uma igreja saudável e não vai encontrar ali oração comunitária, santificação, pregação da palavra como centro de tudo que eles fazem e um culto onde a adoração a Deus é uma marca significativa. E quando eu falo de cultos onde a adoração a Deus é uma marca expressiva e significativa, eu não estou falando aqui de uma igreja onde profissionais são contratados para tocarem as músicas da igreja, onde o pastor ou a pastora tem a melhor qualificação na área da oratória. Eu não estou falando sobre isso, até porque eu conheço igrejas onde o pastor ou a pastora daquela determinada igreja não é a maior referência na oratória e na exposição técnica da palavra de Deus. Mas esse colega pastor, essa colega pastor consegue tornar o culto a Deus um ambiente entusiasta, onde a pregação da palavra, a música e todos os outros componentes do culto a Deus se tornam, se unem e acabam fazendo daquele ambiente de adoração um ambiente expressivo. Então o que eu estou dizendo é que não precisa ser o melhor pregador ou a melhor pregadora, não precisa ter o melhor grupo de música, mas nós precisamos fazer dos nossos ambientes de culto ambientes inspiradores, entusiastas. É muito ruim você estar numa igreja, é muito desmotivador você estar numa igreja, e ela, por conseguinte, não crescerá de forma saudável, mas é muito ruim você estar numa igreja onde você percebe que o culto a Deus não é uma marca expressiva daquela comunidade, onde não se leva isso muito a sério, onde o horário, os temas, onde a preocupação de fazer as coisas com excelência não são marcas específicas daquela comunidade. E você pode ter certeza que é uma marca de uma igreja que cresce, cultos, ambientes de adoração que são expressivos. Como eu estava falando, você não precisa ter numa igreja, você não precisa fazer parte de uma igreja onde músicos profissionais sejam ali os tocadores de instrumentos ou os cantadores, os músicos que vão estar cantando as músicas, né? As canções. Mas você precisa ter organização, você precisa ter ambientes de cultos inspiradores. Eu já andei vendo cultos onde só a abertura do culto você já leva meia hora com a abertura do culto. Isso é cansativo, as pessoas não voltarão ali, não vão gostar disso. Nós, por exemplo, que somos parte de uma igreja histórica, nós primamos muito pela organização litúrgica do culto, né? Pelas fases do culto, que são muito baseadas em Isaías capítulo 6. E isso é muito bom, essa é uma preciosidade que eu, por exemplo, não abro mão dela. Mas nós podemos e devemos fazer as coisas mais fluídas, né? Existem ambientes litúrgicos que parecem muito mais uma forçação de barra, simplesmente para cumprir um ambiente litúrgico, do que algo que vai fluindo espontaneamente. Você deve perceber que lá em Isaías capítulo 6, onde nós temos a base da nossa adoração a Deus, a nossa ação litúrgica está baseada ali em Isaías capítulo 6, você vê que tudo foi acontecendo naturalmente. E não como uma forçação de barra, onde você tem que fazer aquilo de forma engessada, porque senão não é culto a Deus. Você percebe naturalmente que o culto a Deus foi sendo formatado ali de forma natural. Isaías viu a adoração, ele viu os anjos adorando, ele viu os anjos se prostrando diante de Deus. De repente ele percebeu que Deus começou a liberar
Deus começou a liberar ali a sua glória, a ação de Deus foi começando a tomar aquele lugar. Ele se constrangeu, ele se arrependeu dos seus pecados, ele ficou constrangido a ponto de dizer: esse negócio aqui é muito bom, isso aqui é coisa de Deus. Mas, em contrapartida, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de também lábios impuros. Eu vou morrer, isso aqui é muito grande para mim. Ou seja, ele se constrangeu por tudo que estava acontecendo. Depois ele ouviu a voz de Deus questionando: a quem eu enviarei? Quem vai no meu lugar? Quem vai falar por mim? E Isaías então se apresentou e falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você vê naturalmente todas as etapas de um culto a Deus estabelecidos ali em Isaías 6. Você vê a adoração, o reconhecimento de quem Deus é, da sua personalidade, da sua glória. Você vê essa glória de Deus gerando constrangimento, arrependimento. Você vê a palavra de Deus sendo expressada quando Deus questiona quem iria por ele. E você vê essa palavra de Deus gerando dedicação e missão, quando Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Um culto a Deus não pode abrir mão desses elementos. Mas eu não preciso formatar isso de forma tão plastificada a ponto disso ser para mim um engessamento. Eu posso fazer desses elementos do culto manifestados em Isaías capítulo 6 algo muito fluido dentro de mim. Quem está conduzindo o culto pode fazer isso de forma muito bem fluida, muito bem apresentada, de maneira que todos esses ambientes sejam posicionados em um culto, mas sem fazer com que se torne uma ação enfadonha, como em muitos lugares, às vezes, infelizmente, acontece. Igrejas assim não se desenvolvem. Igrejas assim falam apenas para o seu próprio nicho, para o seu próprio grupo, que aos poucos vai se tornando cada vez menor, diminuto. Uma igreja forte na liturgia, uma igreja forte na adoração, no culto a Deus, não precisa ser necessariamente uma igreja engessada liturgicamente. Repito, a nossa igreja, a Igreja Metodista, como parte das igrejas históricas do Brasil, é uma igreja que prima muito por um culto que é baseado naquilo que as Escrituras Sagradas, especialmente Isaías 6, falam. Mas isso pode acontecer de forma natural, onde cada membro se vê como um ministro. Então, eu digo a você, se você quer fazer parte de uma igreja que vai crescer de forma saudável, comece a abrir a sua mente para entender-se como um ministro, como uma ministra. E um ministro e uma ministra não são consumidores. O consumidor é aquele que vai para a igreja, senta e fica ali só esperando receber alguma coisa. O membro da igreja que não se vê como um consumidor, mas como um ministro, é aquele que vai para a igreja, que vai para o ambiente cultico, litúrgico, e ele começa a oferecer a Deus a sua oferta de adoração. Ele entende esse ambiente de reconhecimento de quem Deus é, ele começa a ser constrangido pela glória de Deus, ele atenta à palavra de Deus de uma forma especial, e por isso, e por conseguinte, ele se apresenta a Deus na obra. Igrejas saudáveis, e várias que eu visitei ao longo da minha caminhada ministerial, que eu pastoreei, algumas que eu acabei visitando, elas sempre tiveram como marca essa forma de enxergar o culto, essa forma diferente, amplificada, bíblica de enxergar o culto dos seus membros. Eles não entendem que estão ali cumprindo formalidades litúrgicas por mero tradicionalismo. Eles assim o fazem porque eles entendem que essa é uma dinâmica fluida e natural que Deus vai gerando no seu coração. Quer ver uma coisa? Certa vez, eu pastoreando uma igreja local, eu abri o culto, adorando a Deus, levando a igreja a adorar a Deus, chamando o povo a se prostrar, a se render diante de Deus, e o povo foi naquele ambiente de adoração. De repente, eu comecei a levar a igreja ao entendimento de que
toda aquela glória de Deus ali que estava já muito manifesta, e a gente estava sentindo isso muito forte, nos levava a reconhecer que sem a graça dele nos limpando, nos lavando, nós não teríamos condições de continuar aquele culto. E o povo foi fluindo naquilo. E quando acabou esse momento, eu já passei, eu já tinha combinado com o pessoal da música, eu já passei para eles automaticamente, eles já começaram a cantar e a coisa foi fluindo. Quando acabou o culto, uma senhora me procurou e disse o seguinte: Pastor Bruno, o senhor fala tanto que é metodista e tal, que o senhor é criado na igreja, que o senhor ama as doutrinas da igreja, que o senhor ama a forma de ser da igreja metodista, mas eu não estou acreditando muito não, porque o senhor não dirige o culto como a igreja metodista tem que dirigir. Eu falei, mas como assim, minha irmã? Aí ela disse, não, o senhor não fez um momento de declaração de perdão, um momento de confissão de pecados. Eu falei, mas como não, minha irmã? A senhora não estava no culto desde o início? Ela falou assim, não, o senhor não fez esse momento, o senhor abriu o culto, foi falando lá e já passou o pessoal da música. Eu falei, mas a senhora não estava na igreja, a senhora não estava no templo, quando eu provoquei a igreja a adorar, e naquele ambiente de adoração eu fui também provocando a igreja a reconhecer que sem a graça de Deus nós não teríamos como estar aqui. E logo depois eu passei para o pessoal da música, a senhora não percebeu isso? E eu tive que fazê-la entender que o culto a Deus não precisava cumprir aquela formatação que ela tinha na cabeça do que era adoração e de que era um culto. Até porque, sejamos bem sinceros, isso não comunica mais. E olha que eu estou aqui pisando numa plataforma muito instável, né? Eu estou andando numa linha muito tênue. Mas para dizer que essa formatação que nós achávamos, ou que de alguma forma até comunicava nos ambientes mais formais de alguns anos atrás, isso não comunica mais hoje. Nós devemos promover cultos onde a ação de Deus é estabelecida, onde a norma bíblica não abrimos mão dela, mas nós podemos, dentro de uma contemporaneidade, assumir uma forma mais fluida de culto, onde as pessoas entendem que a liturgia não é algo engessado, mas é algo que vai fluindo e que quem está conduzindo não abre mão de princípios bíblicos, como diz Isaías 6. Mas nenhuma igreja que se desenvolve de forma saudável é presa a tradicionalismos que, na verdade, não se comunicam com o ser humano. Nós somos adeptos à tradição. E a tradição bíblica de um culto que Deus recebe é aquele que nós abrimos mão de falar mal dos nossos irmãos, que nós abençoamos as pessoas que estão vivendo situações muito dramáticas, que nós coloquemos a evangelização como um princípio elementar. Esse é o culto que Deus aceita. E não o culto das nossas formalidades pessoais ou denominacionais. Veja que o povo de Israel se apresentou a Deus lá em Isaías capítulo 1, cheios de formalidades tradicionalistas deles. E Deus disse para o povo de Israel o seguinte: eu não estou nem aí para esses cultos que vocês estão me oferecendo. Sabe por quê? Porque vocês me apresentam esses cultos com as formalidades da tradição do povo de Israel. Mas vocês falam mal uns dos outros, velho. Vocês não estão nem aí para a causa do órfão e da viúva. Esse não é o culto que eu espero de vocês. Esse não é o culto que eu espero receber de vocês. Então, comecemos a mudar algumas chaves, a virar algumas chaves na nossa mente, para entender que igrejas saudáveis não são aquelas que se desenvolvem liturgicamente a partir dos tradicionalismos ou simplesmente do histórico de uma igreja ou de uma denominação. Igrejas saudáveis são aquelas que adoram a Deus, baseado em ênfases bíblicas, claro, que não é bagunça também, mas de uma forma fluida, que fale as necessidades das pessoas a partir de uma adoração a Deus. Porque tudo que a gente faz de adoração a Deus fala as necessidades das pessoas. Porque nada que sendo de Deus, ou perdão, vou refazer a frase, tudo que sendo de Deus vai satisfazer as necessidades do ser humano. Pense nisso,
e se veja como um ministro, como uma ministra de Deus. Quando você estiver a partir de hoje na sua igreja, no ambiente de culto da sua igreja, entenda que você não é um consumidor, uma consumidora ali. Você não está ali para comprar, para adquirir o tipo de culto que você gosta. Que você não está ali simplesmente para sentar, cruzar os braços e viver uma conveniência litúrgica do que você sempre se acostumou a fazer. Culto a Deus de igrejas que crescem de forma saudável são os ambientes onde o povo entende que fluem na ação do Espírito Santo a partir daquilo que a Bíblia nos coloca, e não a partir dos nossos tradicionalismos denominacionais ou locais. Deus nos abençoe. Eu quero ver a sua igreja, eu quero ver você adorando a Deus de forma espontânea e fluindo a partir daquilo que a Bíblia coloca como parâmetro e não como engessamento litúrgico ou denominacional. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Senhor, em nome do Cristo, eu quero, Pai, nesse momento pedir que o Senhor nos ajude a virar algumas chaves na nossa mente, a entender que a nossa tradição litúrgica é a tradição bíblica, de uma igreja que te adora, que reconhece os seus pecados, que ouve a tua voz e que se dedica ao Senhor. Mas que alguns tradicionalismos, algumas manias, alguns rituais que nos engessam, que são apenas satisfação pessoal ou histórica, não necessariamente é aquilo, Deus, que o Senhor espera para comunicar-se com o ser humano no ano de 2024. Senhor, cada vez mais o ser humano está mais preso à essência do que a formas. E, em certa medida, Deus, isso não é ruim. E nós queremos, Senhor, não abrindo mão totalmente de algumas formas, mas abraçando especialmente a essência. Nós queremos, Senhor, como igreja, que vai se desenvolver de forma saudável. Nós queremos, Senhor, ter esse olhar mais para a essência que está posta em Isaías capítulo 6, do que a forma, Senhor, que nós já nos acostumamos ou que achamos que tem que ser. Eu peço, Deus, que um culto não voltado exclusivamente ao nosso tradicionalismo, mas um culto que adora e serve ao Deus da vida, ao Deus que nos impõe submissão a autoridades, um Deus que nos impõe respeito a pessoas, a valorização de pessoas, seja uma marca, Deus, da tua igreja, a igreja que me ouve e que me assiste nesse momento. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Eu espero que essas 4 marcas de igrejas que crescem de forma saudável, oração comunitária, santificação, pregação da palavra como centro e adoração, um culto que flui a partir de princípios bíblicos, mas sem engessamentos, sejam marcas também das nossas igrejas na 4ª região. Deus vos abençoe até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, em mais uma quarta com o Bispo. Fique na paz.